Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 24, versículo 2. Gênesis capítulo 24, versículo 2. Se você já quiser deixar aberto também em Hebreus capítulo 10, versículo 38, depois a gente deve ler essa passagem também. Primeiro Gênesis capítulo 24, versículo 2, depois Hebreus capítulo 10, versículo 38. Está escrito assim, ó. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e dali tomarás mulher para meu filho Isaque. E disse-lhe o servo: se porventura não quiser seguir minha mulher a esta terra, farei, pois, tornar o teu filho à terra de onde saíste? E Abraão lhe disse: guarda-te que não faças lá tornar o meu filho. Então, para você entender, vamos ao contexto do que nós lemos. Abraão já estava vivendo na terra de Canaã. O seu filho Isaque já era homem feito, e chegou a idade de constituir família, de se casar. Mas Abraão teve o cuidado de que ele não se casasse com uma mulher cananeia, porque os descendentes, os moradores de Canaã, eles eram descendentes de Cão. Você sabe que Noé teve 3 filhos: Cão, Sem e Jafé. Sem e Jafé receberam a bênção do pai Noé, mas Cão foi aquele mau filho, o filho que não teve respeito para com Noé, e ele foi amaldiçoado. Então os descendentes de Cão é que habitavam Canaã. Então Abraão não queria que o seu filho Isaque se casasse com uma mulher cananeia, com uma mulher da descendência de Cão, que foi amaldiçoado. Então ele disse para o seu servo o seguinte, o servo que ele mais confiava. Ele falou assim: eu quero que você volte lá em Harã, vai lá em Harã, da terra de onde eu saí, e dentre a minha parentela, você vai encontrar uma mulher para ser esposa do meu filho Isaque. Você vê como que o casamento é uma decisão tão importante, né? Como é importante a decisão de casamento. Não se pode errar. Abraão sabia que se Isaque fizesse um mau casamento, o plano de Deus estaria comprometido. Porque o plano de Deus que começou com Abraão passaria por Isaque e para sua descendência. E se Isaque tivesse ao seu lado não uma mulher de fé, ele então poderia ser influenciado por essa mulher de forma negativa, porque a mulher tem grande influência sobre o homem, e aí todo o plano de Deus iria por água abaixo. Então Abraão foi cuidadoso, ele chamou o servo que ele mais confiava, e fez esse servo jurar que ele iria buscar mulher para o filho dele, lá dentre os seus parentes. Só abrindo aí um parênteses para falar desse assunto, assim também é ou deve ser em relação a você que é solteiro. Quem está aqui é solteiro? Levanta a mão. Então, o plano de Deus para a sua vida, para ele se desenvolver, vai depender do casamento que você fizer.
Se você fizer um mau casamento, esse mau casamento pode comprometer o plano de Deus para a sua vida, inclusive a sua alma, a sua salvação. Então, se você que é solteiro quer imitar Abraão nesse sentido, o que você tem que fazer? Você não pode se casar com uma pessoa que não tem a mesma fé que você. Você tem que buscar alguém da mesma fé. Muitos perderam a salvação porque estavam na igreja, mas foram buscar alguém lá fora, dentre os incrédulos. Talvez alguém diga, então o senhor quer dizer que eu tenho que casar com alguém daqui de dentro da igreja? Nem sempre. Depende. Deve ser de dentro da igreja, da mesma fé que você, mas também o fato de a pessoa ser de dentro da igreja não quer dizer que ela seja da fé. Tem que ser uma pessoa do altar. Uma pessoa que viva a vida no altar, que tenha a fé abraâmica. Tem muita gente que vem na igreja, mas só engana, veste uma máscara e se passa por convertida e não é convencida. Mas você tem que observar os frutos da vida da pessoa. Amém, pessoal? Fecha parênteses. Agora, o que eu quero e o que nos chama a atenção nessa passagem é que Abraão chega, no versículo 6, diz assim, e Abraão lhe disse, ele fala para o servo dele, guarda-te, que não faças lá tornar o meu filho. Embora, você sabe que Isaac nunca colocou os pés em Harã, porque Isaac nasceu de Abraão e de Sara quando ele já estava na terra de Canaã. Quem saiu de Harã foi Abraão. Mas quando Abraão fala assim, eu não quero que o meu filho vá para lá, ou volte para lá, é porque a partir do momento que Abraão passou pela porta de Harã e saiu de lá, ele não olhou mais para trás. Não tem volta. A caminhada com Deus, a caminhada da fé cristã, não pode ter volta. Você sabe que hoje um grande problema que a gente tem no Evangelho são aqueles que voltam para Harã. A gente sai para evangelizar nas ruas, por exemplo, é muito comum, a gente vai falar de Jesus para uma pessoa e a pessoa diz assim, eu já fui de lá. Eu já fui, eu conheço o pastor fulano, o bispo Beltrano, eu participava no endereço tal, eu já fui de lá. Ou seja, é aquela pessoa que veio, mas voltou para Harã. É aquela pessoa que entrou pela porta do reino de Deus, mas voltou, saiu e voltou para o mundo. E aí é que entra o que nós vamos ler aqui no livro de Hebreus, que eu pedi para deixar preparado também. Hebreus capítulo 10, versículo 38, diz assim, mas o justo viverá pela fé. Viver pela fé é viver olhando o quê? Para frente. Fé é certeza de coisas que se esperam, convicção do que não se vê. Quem vive pela fé não fica olhando para trás. O justo viverá pela fé. E se alguém se retirar ou retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Ou seja, nós não somos daqueles que retrocedem. Não tem volta, pessoal. Independentemente do que você possa sentir. Então, cada dia que nós vivemos a fé cristã, cada dia é um dia que nós temos que combater o bom combate e que é uma luta para você fugir do pecado, para você se manter longe daquilo que é vil, daquilo que é ímpio, daquilo que é profano. Cada dia, todo dia é uma pressão, críticas, e essa pressão invisível, mas a gente sabe
Aliás, ela é visível, mas o que está por trás dela é invisível. Nós sabemos que essa pressão vem justamente para nos fazer o quê? Voltar. Voltar para Harã. O que é voltar para Harã? Que Abraão falou assim, não vai voltar, meu filho não vai voltar para lá. Você vê que Abraão nunca mais voltou para Harã. Nunca mais. Nem para dizer assim, vou lá para visitar os parentes. Não. Nunca mais Abraão voltou para Harã. As portas da cidade pelas quais ele saiu, nunca mais ele voltou a passar por aquelas portas para entrar em Harã de novo. E isso também tem uma pré-anunciação do cristianismo, que a gente vê aí no livro de Hebreus. Aqueles que são da fé não retrocedem. Então a gente está vivendo uma fé e tem que ser até a morte, até Jesus voltar. Talvez tenhamos pessoas aqui que estão hoje na igreja e já estiveram no passado, mas voltaram para Harã, voltaram para o mundo, voltaram para o erro, e hoje estão aqui de novo, e de repente estão pensando em voltar para o mundo de novo. Tem gente que fica assim, lá e cá. Não. Com Deus é tudo ou nada. É uma decisão firme, ânimo resoluto. Não tem mais volta. Mas bispo, eu estou sentindo um desânimo. Não tem problema não. Vai desanimado mesmo, mas continua. O problema não é sentir desânimo. O problema é voltar. Amém, pessoal? Eu estou sentindo vontade de sair. Tá bom, mas com vontade de sair, continua firme. Se você fizer só o que você tem vontade, você está perdido na vida. Quem já acordou de manhã sem vontade de ir para o trabalho? Seja sincero. A gente levantou até o pé aí. Quem já acordou de manhã sem vontade de ir para o trabalho? E o que você fez? Você foi para o trabalho mesmo defender o seu. Porque senão quem é que vai pagar as contas? Então você não fez o que você estava com vontade. Mesmo sem vontade você foi trabalhar. Então a fé cristã é assim. Tem momentos na sua vida, na sua caminhada cristã, que você vai sentir tristezas, você vai sentir desânimo. Não existe ninguém que não sinta. Eu já senti. Abraão sentiu. Não está escrito lá que Deus animou Abraão? Se Deus animou Abraão, é porque Abraão estava sentindo o quê? Desânimo. Quando a partir do momento que nós somos humanos, então nós temos sentimentos. Todo mundo sente tristeza, alegria, desânimo, cansaço, fome, vontade de ir ao banheiro, porque o seu corpo, você é ser humano, então você tem essas necessidades. E o corpo, tem dia que você acorda, você está com uma disposição enorme, tem dia que você acorda, parece que está meio pesado, meio desanimado. Mas não importa o que eu sinta, não importa o que você sinta, continue caminhando na sua fé. Porque aqueles que voltam, Deus não se compraz neles, como está escrito, a minha alma não se compraz neles, ou seja, Deus não é com aqueles que retrocedem. Então a gente tem que permanecer, venha o que vier, não olhe para homem, não olhe para ninguém. Eu me escandalizei porque eu vi o erro do obreiro, eu vi o erro do pastor, eu vi o erro do bispo. Não olhe para homens, olhe para Deus, e olhe para a palavra de Deus, permaneça obedecendo a ela. Se você permanecer, você vai cruzar a linha de chegada e vai ser salvo. Mas nós não podemos voltar para Harã. Se Deus falou com você através desta mensagem, compartilhe. Inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar o sino para ser notificado das próximas postagens.